De ontem para hoje eu assisti aquela série nova na Netflix, Adolescência. E essas são as minhas primeiras impressões. E sabe o que me pegou muito foi essa coisa. Primeiro que essa visão que a gente tem de que. Ai, como é que eu vou me expressar? Que eu tô tão. Eu olhei, vou partir dos comentários das pessoas. Eu olhei dois episódios, aí eu fui olhar os comentários das pessoas na internet, e daí muitos falavam assim, ai, deu para perceber na conversa com a psicóloga, que eu não tinha assistido ainda, que ele tinha um lado de psicopata. E, e eu entendo, mas eu e acredito que sim, mas eu não acredito que as coisas se justifiquem por assim só, sabe? Ah, ele nasceu psicopata, ele vai ser psicopata. E não tem o que possa fazer, como se as pessoas tirassem a culpa delas sobre aquilo. Os pais deles eram pessoas boas, só que uma coisa que eu sempre levo para mim, eu nunca me esqueço disso. Quando se tem tem que tomar muito cuidado, né? Quando tu é pai e mãe, o cansaço faz com que a gente se distancie dos nossos filhos, né? Então, o cansaço distancia a gente. E ali naquele cenário, ele era o segundo filho. E na última conversa dos pais, né, que é o último episódio, eles mostram isso, tipo assim, foi quando ele teve ascensão no trabalho, ele começou a trabalhar mais, esse pai, e ele queria ser um pai bom, ele tinha apanhado na adolescência, e na infância dele, do pai dele, então ele, no filho dele, ele jamais queria bater. E ele não bateu no filho dele, mas isso é um cenário que se tem muito hoje em dia, que é tipo assim, meus pais me cagaram a pau, eu não vou cagar meu filho a pau, e eu acredito isso, e eu compactuo com isso, mas quase que uma anulação de presença, e tipo assim, não sabe como agir de alguma certa forma. E uma cena que me chamou muita atenção foi quando o menino estava na psicóloga, o Jamie estava na psicóloga, e ele falou que ele foi jogar uma coisa que ele lembrava, que ele foi jogar bola e o pai dele, toda vez que ele errava, virava o rosto. Mas não, e daí entendendo, conhecendo esse pai, não como se ele odiasse o que o filho fizesse, é como se ele não quisesse ver que o filho era ruim, sabe? Ele não soubesse como agir. E depois, quando o pai lembra dessa mesma situação, ele fala: eu via todo mundo rindo dele, mas eu tava ali, eu só não conseguia olhar para ele. E esse olhar pro teu filho que faz toda a diferença, né? Não é como se. E daí tem uma parte da cena que eles ficam. Na última parte, né? A gente foi uns bons pais, a gente fez o que tinha que fazer. E daí eles também mencionam o fato dele entrar dentro do quarto e ficar horas dentro do quarto. E até quando a gente vai negar, sabe, que isso não é ser um bom pai, nem ser uma boa mãe? Tipo assim, se eles são pessoas boas, mas o fato da gente não se colocar como presente, isso é ruim. E a gente tem que admitir isso. Parece que fica. A gente entra em negação, uma coisa que eu debato muito com a minha psicóloga. Tipo, eu vou ficar fingindo que tu quer que eu sempre. Ai, olha a história dela, que tristinha. Tipo, eu fiz o meu papel, eu fiz o máximo que pude. E ficar justificando sempre meus erros. Tipo, ai, eu fiz o que eu pude. Não, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. E outra coisa que me chamou a atenção, ali tem o debate, né, do bullying e dessas crianças que ficavam falando sobre Red Pill ou sobre 80% das mulheres se sentem atraídas por 20% dos homens, e ou homens que não gostam de mulheres, enfim, toda aquela coisa, toda aquela filosofia que aqueles jovens acreditam é formada por adultos merdas, que a gente sabe que quem são os homens que reproduzem isso e ficam falando assim. Tipo assim, aquela galera, aqueles jovens, só entrou isso na cabeça deles e eles acreditam aquilo como um fato ou começam a aderir a essa filosofia porque não se tem essa conversa em casa.
E ali, por mais que os pais sejam amorosos, bons e gentis, precisa introduzir essas conversas para que eles não ouçam a internet e coisas da internet e acham como certa, sabe? Me lembram muito o que aconteceu recentemente aqui em Porto Alegre, do guri que foi se formar e se formou com, fez a, fez coisa com nazismo lá, tava com um negócio de nazismo e tal. E daí eu conversando com o Miguel assim, será que ele é muito burro? Será que ele não tem referência que isso é ruim, que isso é errado? Eu fico pensando assim, muitas vezes, Miguel, eles não assistem filmes em casa sobre isso, eles não falam sobre isso. Aí esse moleque abre a internet e tem um monte de coisa sobre isso. E se ele não tiver firme dentro de casa uma conversa, ele vai pegar qualquer referência. E daí até uma amiga minha tinha me questionado, mas às vezes os pais são bons ou às vezes os pais são ruins mesmo e acreditam no nazismo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu só acredito que os pais se distanciam. E por mais que eles sejam pessoas boas, às vezes a gente se distancia do nosso propósito. A gente se distancia do que a gente tem que fazer, cara. E muitas vezes eu me sinto triste por não estar com a minha carreira onde eu queria estar. Mas eu tô inteira nesse projeto mãe. Eu não sei se eu vou acertar em tudo, assim, eu não sei se vai dar tudo certo, mas eu não sei se eu tô fazendo tudo certo, mas eu sei que eu tô de cabeça nisso, sabe? E às vezes, quando eu me comparo profissionalmente, daí eu me dou por conta, porque a vida que eu escolhi, negando muita coisa e tendo persistência em outras, vai me trazer um retorno muito bom, sabe? Só de saber que meu filho tá bem. Porque meu filho vai fazer 15 anos daqui 2 meses e o fato de eu deitar ali com ele, fazer cafuné antes ele dormir, falar bênção pra ele todo dia, conversar sobre filme, almoçar junto, faz toda a diferença. E eu acho que a gente não deveria nem se distanciar desse filme achando que é tipo, ele era psicopata mesmo, não tinha como os pais. Eu entendo que tem gente que nasce psicologicamente que nem depressão, tem gente que nasce, depressão é adquirida, tem gente que nasce com funções desligadas, não sei dizer os termos certos, que tem tendência a ter depressão e tal. E assim como eu sei que tem gente que nasce com tendência a ser psicopata, mas o meio que faz com que tu dê procedimento àquilo, dê continuidade àquilo. Tipo assim, se tu tem tendência a ser psicopata e nasce numa família que não tá preparada, não digo nem estar preparada, porque ali na série mostra e a gente entende que eles são pais como a maioria dos pais, são pais amorosos, são pais que amam aquela criança, que tiveram uma vida legal, que tiveram não é nada traumático, era uma família tranquila, que se tratava bem, que não tinha grandes traumas de ver filho tipo, de ver o pai tratando os outros mal ou tratando a mãe mal. Não é isso. É simplesmente a falta de tato com o filho que faz com que esse filho considere a ideologia de qualquer merda na internet. E deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Me chocou muito a cena quando o guri fala pra psicóloga: tu não gosta de mim? Me diz se tu gosta de mim. Tipo, é isso me pegou muito. Tipo, ele quer muito saber se alguém gosta dele, porque eles não se sentem verdadeiramente pertencentes a um lugar. Deixa eu ver se tá. Parou. Bom, parou o vídeo. Espera. Ai. Mas o áudio ainda tá aqui. E eu fico pensando. Tipo, me chocou muito ele olhar a psicóloga. Ele teve ali aquele contato com aquele psicóloga. Ele se achou ouvido por ela. E daí, quando vê corta aquilo, ele, tipo assim: você gosta de mim? E ele tá desesperado pra saber se ela gosta dele. Esse desespero me fala muito sobre os próprios pais, né? Sabe? Tipo assim, ele quer ser aceito, sabe? Aí me lembra esse pai que quando tava com ele jogando, virava o rosto, tipo assim, quando ele erra. E eu nunca vou me esquecer, uma vez eu participei do Grêmio Estudantil no colégio.
E eu perdi, né? A minha chapa perdeu e eu cheguei em casa chorando. E daí, no que eu cheguei em casa chorando, minha mãe e meu padrasto me abraçaram e falaram: Maninha, é só a primeira vez que tu vai perder. Tipo, tá tudo certo. Eu sei que tu te esforçou, que não sei o quê. Tipo assim, ela viu a minha perca, o meu erro seria, né? E mesmo assim, ela tava ali. Ela tava disposta a. Ela tava ali. E eu acho que nem aquela coisa, que nem dizem, né? Que nem dizem é assim, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E por mais que sejam pessoas boas, e eu acho que fica mais que a gente sempre acha, né, que a pessoa que cometeu um crime vem de um lugar extremamente ruim. Às vezes não é, às vezes é um lugar só que ele não é ouvido. E a partir do momento que ela me diz ali no filme que ele entrava no quarto e ficava horas ali no quarto jogando, ele não foi visto, entende? E a gente tem que parar com essa ideia, tipo, ai, não foi culpa minha e não tinha o que a gente pudesse fazer. Tinha. E eu acho que conforta, de certa forma, todos nós que tipo, ai, realmente não tinha o que fazer. E eles são tão bons, não vamos sempre fazer eles se sentirem culpados pelo que aconteceu com o filho deles. Mas de uma certa forma foi. E eu acho que é culpa de todo mundo, da sociedade inteira. Eu perdi meu sobrinho recentemente para depressão. E eu sinto que foi culpa de todos nós, verdadeiramente. Tipo, se eu tivesse conversado mais com ele, se tivesse eu te dado referências diferentes. E não vou, ai, tu não deve te sentir culpada, ai, tu eu não acredito nisso. Não culpada de, ai, meu Deus, foi tudo culpa minha, sabe? Mas eu acho que a sociedade em si tem que se colocar, sabe? Quando esses caras fazem esses vídeos merda, eles não vão atingir um homem só que é a finalidade dele, ele vai atingir um monte de adolescente que vai ouvir aquela merda e vai acreditar que aquilo é verdade. E aquilo não é verdade, porque é só o ponto de vista desse cara merda que não tem tratamento psicológico, sabe? E e daí, quando eu olho para esse menino, eu não sinto que ele é um psicopata, que ele é ruim. Eu só sinto que ele é, assim como todo. Eu tenho muita dificuldade de olhar. O que tem muita gente que diz que é ruim isso, né? De olhar alguém e ver de todo ruim nela. Tem, para mim, tudo tem uma fonte, né? E para mim ficou claro ali que ele não foi visto, sabe? E lógico, ai, tá, não foi visto, ele precisa matar a menina, tipo assim, gente, a merda estoura e machuca, sim, mas essas coisas que acontecem muito nos Estados Unidos, né, de esses tiroteios em escola, se tu vai pegar o histórico do menino que fez isso, é sempre o mesmo e o papo é sempre o mesmo. Ai, ele era tão calmo, aí tu vai olhar, realmente, ele era tão calmo, não saía do quarto, não falava nada. E eu sempre, quando o Miguel, a gente discute alguma coisa, eu vou lá, tu tá com raiva de mim? Aí eu fico na volta até ele falar se tá sentindo raiva ou não, mas eu não gosto que ele ignore e não fale nada e se tranque. Eu questiono, eu explico e é isso. E também eu não sei se isso vai ter algum resultado, sabe? Mas, enfim. Uh, deixa eu ver se mais. Quer dizer, eu não sei se vai reverberar várias coisas, né? Não ter referência de pai e mãe forte. Não ter noção de morte. Ah, não ter noção de morte da realidade. Isso me pegou muito também. Quando ele. Será que tá gravando ainda? Ai, cara. O meu não tá gravando. Bom, o outro tá gravando. Quando não tem referência de pai e mãe forte, me pegou muito. Não, noção da morte. Quando eu vi o meu sobrinho uh, uh, quando eu vi o corpo dele, eu fiquei pensando, ele não sabe o que ele fez assim. E eu acho que no fundo essa geração não tem noção de que é o fim, sabe? De que realmente, porque
todo momento o menino, o Jamie, né, o menino cometeu o crime, ele meio que negava que ela morreu, ele negava o que ele fez, porque eu acho que ele não tinha noção. E eu acho isso evidentemente verdadeiro. Eu acho que ele não tinha noção do que ele fez. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando tu faz uma merda muito grande, tu não tem noção que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo assim que me vem na cabeça agora. Quando eu fiquei grávida, quando eu fiquei grávida, eu tinha 15 anos. E daí eu, tipo, tava naquela enjoo, não tinha descido a menstruação, mas pra mim eu tinha certeza que não tava grávida, não pensava nisso. Aí eu cheguei em casa, aí a minha cunhada chegou em casa com a minha mãe e me deram, eu tava no banho, tomando banho, ela abriu a porta do chuveiro, do banheiro e falou assim, faz esse teste. E tipo assim, e eu tipo, quê? Por que vocês estão pedindo pra fazer o teste? Faz esse teste. Aí eu fiz o teste, deu positivo e eu comecei a chorar muito, eu nunca vou me esquecer. Eu morava lá na Coab, era um banheiro bem pequenininho. Eu caí no chuveiro, comecei a chorar. E aí elas começaram, elas riram, assim, tipo, do sentido assim, não tem o que fazer, é isso aí, tipo, a realidade tava clara pra elas. E pra mim é um desespero, tipo assim, não tem como ter um bebê aqui dentro. Tipo assim, eu estava grávida, o Miguel tava lá, mas assim, não tem como ter um bebê aqui dentro. Eu não estou grávida. Não tô, isso tá errado, a gente nega. Então, quando ele não, por mais que ele tivesse visto o vídeo e repetidamente várias vezes, ele tipo assim, eu não matei ela. Tipo, ele esfaqueou ela, ele sabe o que aconteceu, só que ele não percebe como morte. E daí a psicóloga pergunta pra ele: "Tu sabe o que é morte? Tu sabe que tipo assim, acabou?" E eu acho que ele não tem essa noção. E eu acho que, assim como ele, muitos jovens não têm essa noção do que é realmente morte, do que é realmente dor, e daí volta para essa coisa de falta de referência, sabe? Quando eu era adolescente, eu lidei muito com a morte, porque meu padrasto morreu de câncer, né? E a minha mãe tinha essa ideia de levar a gente sempre em hospital para ver as crianças doentes e tal, e a gente via sofrimento. Morava na Coab, Cavalhada. Eu já vi gente morta mais de uma vez, né? Então a morte sempre teve de cara, assim, né? Aí esse jovem de hoje, às vezes não tem a total dimensão do que é o final de uma vida, né? Do que, tipo, não tem mais o que se faça a partir daqui. Porque tudo se é visto só pelo olhar da internet. É tudo se visto pelo olhar, o mundo dele, as preocupações dele e a filosofia que ele cria é baseada na internet. Porque esse guri, ele disse assim pra psicóloga, ai, porque mostraram as fotos dela e como eu achei que ela ia estar vulnerável, talvez ela quisesse sair comigo. E daí como é que ele tem esse entendimento? E várias vezes as pessoas falavam que ele era bem inteligente, né? Mas como é que ele tem esse entendimento e falava com essa segurança? Porque pra mim é claro que ele consumia muito desses vídeos desses caras falando o que é certo e o que é errado, de que pessoas assim têm que agir assim. E daí me irrita muito porque eu sei de que vídeo é esse que consome a cabeça do adolescente. Tipo, ai, um homem de atitude é beta e faz isso, porque um homem não sei o que. E daí ele fica muito ouvindo o que é ser homem a partir desses merda que ficam falando na internet e fica aquilo como verdade. E, e porque ele não tem a percepção, ele pode estar na presença do pai e da mãe dele, ver ali, né, o pai dele sendo gentil, legal, tal. Mas a filosofia em si, quem vai dizer pra ele é um cara da internet, sabe? O que é certo e errado não se debatia em casa, sabe? E. Ai, sério, só assim, ó. Não deixe que terceiros digam pro teu filho o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que um homem deve ou que uma mulher deve fazer, sabe? Não deixa. Conversa com teu filho sobre essas coisas em casa. Pergunta o que ele acha sobre as coisas.
sabe? Eu não sei se eu tô fazendo certo, cara, quando vê daqui um tempo eu descubro que não tá, mas assim, ó, pra mim é claro essa diferença, sabe? Não que eu seja a melhor mãe do mundo, pelo amor de Deus, mas eu olho para isso e para mim é tão claro toda essa confusão, esse afastamento dos pais para com os filhos, sabe? Enfim, eu acho que eu falei tudo.